do meu colega o Henrique, e mais uma vez me sinto feliz em estar aqui com esse podcast, né, o Fala Comigo, podcast da Estúdio Livre FM, levando até a nossa audiência, até nossos ouvintes, as informações, entretenimento, cultura, enfim, assuntos variados, né, com personalidades, e é sempre bom a gente receber essas personalidades aqui no estúdio, né, falando um pouquinho pra gente de suas atividades, seu trabalho. E hoje a gente vai ser não digo que vai ser um papo mais cabeça, né, vai ser um papo descontraído, um papo lúdico, porque eu gostaria, a partir desse momento, de apresentar para vocês a escritora Lia Figas, que está junto comigo aqui. Boa tarde, tudo bem, Lia? Boa tarde, tudo bom? E também a ilustradora, a Rosaura Rames. Boa tarde, tudo bem. Legal, muito obrigado por ter aceitado o convite, né, de vir aqui conversar conosco. A Lia é uma escritora, é sangue rio-grandino, mas mora fora da cidade, é isso? E a Rosaura é rio-grandina e reside aqui na cidade, apesar de também possivelmente dar seus voos, né, por esse Brasil afora. Mas, Lia, muito obrigado, tá, por estar aqui, a Rosaura também, e falar um pouquinho pra gente sobre esse projeto muito interessante que eu gostei, que é o Dobrando Histórias. Né, e Rio Grande, atenção Rio Grande, estará sendo agraciado, né, com a presença da Lia, com a presença da Rosaura, falando e estando interagindo pessoalmente com os pais, os filhos, porque vai entender agora ao longo desse bate-papo aqui o que se trata esse livro, né, o Livro Secreto, a terceira edição do Livro Secreto da série Dobrando Histórias. Então, vai acontecer em 3 livrarias, na realidade 2 livrarias na biblioteca. A gente vai falar em mais detalhes sobre isso aí agora. Mas para começar, né, eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque senão eu começo a falar e eu não paro mais, né? Mas Lia, como eu estava dizendo, mora em Porto Alegre, né, um grande centro, nossa capital, né, onde as ideias também fluem. E eu estava dando uma olhada, né, superficialmente a respeito desse projeto Dobrando Histórias, e esse que é a Menina dos Dedos Mágicos, né? Isso. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente. A primeira edição lá teve um outro ilustrador, e eu não sei que período foi aquele, que é isso que eu queria saber, né? Porque vocês começaram a fazer uma coisa bem diferente, que foram as lives, né? Isso. E ele contava as histórias, tu contava as histórias, como é que foi isso? Foi assim, então. Bom, então, como eu falei, né, eu não sou de Rio Grande, eu não moro aqui, mas toda a minha família era daqui. Pai morava aqui, mãe morava aqui, se conheceram e se mudaram para Porto Alegre. E daí nasci lá. Ah, bom. Mas todo mundo daqui. E o projeto Dobrando Histórias, ele surgiu na pandemia. Ah, perfeito. Que eu estava aqui, inclusive, na pandemia, eu vim pro cassino e fiquei no cassino. Fiquei 1 ano e pouco aqui no cassino. E daí eu vim pra cá e como eu tenho um canal no YouTube de aulas de matemática, e daí eu faço vários vídeos para esse canal no YouTube, eu comecei a fazer alguns vídeos de dobradura. E daí um amigo meu, o William Fraga, que é contador de histórias, me chamou e falou assim: Lia, vamos fazer umas lives, porque na pandemia tava rolando muito as lives. Cresceu muito, né? Cresceu muito. Vamos fazer umas lives para criança. E ele disse assim: eu conto história, que ele é contador de história, e tu, enquanto eu vou contando, tu vai dobrando coisas que tenham a ver com a história. Que legal. Por isso, Dobrando Histórias. E a partir daí a gente começou a fazer as lives, as crianças começaram a gostar, o pessoal, né, lembrando lá da TV Cultura, daqueles desenhos didáticos, aqueles programas, gostaram. A partir daí surgiu o primeiro livro, A Menina dos Dedos Mágicos, né, em que eu e o William Fraga, nós escrevemos junto o livro, e daí a gente foi o Diogo Almeida que fez a ilustração. Aí, passado 1 ano, vamos dar continuidade, porque a Menina dos Dedos Mágicos está fazendo um sucesso. Baseado em fatos reais, né? Porque é a menina que dobrava, né, fazia as dobraduras, a manipulação daqueles objetos, né, e tal, se transformou na... Daí antes desse, veio O Segredo da Figueira. Ah, sim. Que é também com os mesmos personagens, com a Sara, com o Lilo, e daí apareceu um personagem novo, que era o Dudu, e daí que eu chamei a Rosaura, então, para ver se ela queria entrar nesse projeto, que já tinha todo o projeto assim, ilustrações, agora depois ela fala mais das ilustrações, mas o projeto é lápis de cor, não é imagem digitalizada, nada contra, livros, acho excelente, mas a ideia do projeto era essa. Aí veio O Segredo da Figueira e agora A Menina dos Dedos Mágicos 2. Mas fica muito legal, eu estava até nos bastidores, né, a gente estava conversando, né, Rosaura, e falando exatamente que assim, encaixou perfeitamente
né? Claro que a proposta acaba acontecendo um estudo em cima disso, né? De qual é a proposta da leitura, né? Para vincular com o lúdico dos desenhos, né? Então ficou assim, ó, demais, achei muito legal. Nós temos aqui, ó, a Menina dos Dedos Mágicos, é o segundo livro, né? Em O Livro Secreto. Então, o pessoal que está nos assistindo nesse momento aqui, vai já a partir dessa edição, que agora vai ser lançada aqui em Rio Grande, vou deixar bem claro, a terceira edição. Né? Não é esse livro que eu estou mostrando aqui, mas já a partir daqui a Rosaura Rames já está junto, Rosaura, né? Fazendo seus desenhos, mostrando aí as suas habilidades, na verdade, muito bacana. Conta pra gente como é que foi esse convite, como é que tu recebeu essa oportunidade e também esse desafio, né? Não deixa de ser um desafio também. Foi um desafio, né? Porque a Menina dos Dedos Mágicos, o primeiro livro, né? Foi o outro ilustrador, então eu tinha que manter as principais características da Sara e do Lilo. E aí, nessa outra proposta, me pediram para criar um personagem que foi o Dudu. Tá? Então, eu fiz O Segredo da Figueira e agora a Menina dos Dedos Mágicos 2. Realmente, foi um desafio. Quando a Lia e o Will me convidaram, eu disse para a Lia, eu estou experimentando fazer artístico, estou engatinhando, né? E assim, não, mas é assim, a proposta é para anos iniciais, com lápis de cor, com giz de cera, materiais que as crianças utilizam na sala de aula. Então, realmente, horas e horas fazendo desenhos, né, as ilustrações e dando vida, né, aos personagens criados pelos autores. Como é que acontece essa ligação assim do escritor, do autor, né, com exatamente o que ele precisa? Vocês conversam? Como é que faz isso aí? Que eu não tenho a mínima ideia, né? É lógico, deve existir um estudo do projeto e tudo mais, então tu deve repassar algumas diretrizes, alguns links, eu imagino isso, ou é livre o pensamento? Primeiro ela lê a história e depois ela desenvolve. Eu acho, agora vamos ver o que ela vai achar, se ela vai dizer, né? Eu acho que eu deixei bem livre para ela criar, a princípio. Eu não tenho impressão, não, a não ser aquela que a Rosário mesmo comentou, né? Porque como a Menina dos Dedos Mágicos e a Sara, eu me visto de personagem e tudo, e já tinha um livro, tanto a Sara quanto o Lilo, ela tinha que seguir aquele padrão deles, né? Ela não podia modificar todo o personagem, porque esses personagens já tinham em outros livros, né? Embora que tu pode ler um livro e ler outro, não precisa assim, não vou entender se eu ler esse aqui, o 2. Não, tu vai entender, não precisa ler o outro para ler esse, mas os personagens... Eles têm um link entre um e outro ou não? Não, um chamarisco, assim, uma coisinha assim. Mas não precisa ler um para ler o outro. Tu pode ler esse. São histórias independentes. Mas os personagens são os mesmos. Daí chamei a Rosário e falei, mas eu tentei, eu acho, vamos ver se ela vai dizer isso, mas eu acho que eu tentei deixar ela bem livre para ela criar. Eu disse, é tua imaginação, né? Não, foi bem livre. E conforme eu ia montando, né, ia fazendo a ilustração, eu mandava para ela avaliar, né? Porque o escritor, ele tem que ler e quando ele vê a imagem, ele tem que sentir, né? Então, assim, se não tem sentimento, né, tanto é que eu refazia, né? Talvez modificar alguma coisinha, né? Então, às vezes eu mesmo fazia e não gostava do que eu tinha feito. Essa cor não tá, tá? Às vezes eu tenho um afilhado pequeno, eu mostrava para ele e aí ele gostava. Então, assim, a criança é o feedback mais sincero que tem, né? Verdade. Também tem um irmão que é professor de português, mostrava para ele, disse, tem que dialogar o desenho com a história. Então, existe por trás desse desenho que eu fazia toda uma avaliação da escritora. Quando ela me dava ok, então aquele era o final. Que legal. Mas foi tranquilo? Não. Foi tranquilo. Tá feliz com a terceira edição e o segundo trabalho? Muito feliz. Que legal. Porque assim, tu vê... É como um filho, né? A expectativa da criança na barriguinha, né? E depois quando nasce, né? E dá vida ao livro, né? A imagem. Com certeza. Estamos ao vivo aqui em sinal aberto pela programação da Estúdio Livre FM com o Fala Comigo, que é o podcast da Estúdio Livre FM. Estamos recebendo e também fazendo a transmissão, né? Pelo Facebook, pelo YouTube, ao vivo também na programação da Estúdio Livre FM. Estamos recebendo hoje
hoje é a Lia Figas, que é escritora, e a ilustradora, que é a Rosália Ramires, aqui falando sobre o Dobrando Histórias, terceira edição do livro, que estará sendo lançado aqui em Rio Grande. Fala pra gente um pouquinho agora, Lia, sobre as histórias. Né? Uma sinopse rapidinha assim sobre o que abordam as histórias do livro 1, 2 e 3, e esse que está chegando principalmente. Tá. Né? O livro, o 1 começa tudo quando ela resolve, ela tá na praia, a Sara tá na praia e vem uma folha de papel voando e para do lado dela e ela pega aquela folha, o que eu vou fazer com essa folha? Não vou jogar fora. E daí ela tem a ideia de fazer então o que? Um barquinho de papel. E esse barquinho de papel cria vida. Eis que ele conhece um menino, daí o barquinho cria vida, sai navegando, encontra um menino chorando na praia, pergunta para esse menino por que ele está chorando, o barquinho. O menino leva um susto, né? Porque é um barquinho. Sim. E ele, não, mas quem me fez foi a Sara, que tem os dedos mágicos. E esse menino estava chorando porque ele queria muito comprar uns brinquedos e a mãe dele disse que não ia comprar, porque ele já tinha brinquedo, porque não sei o quê. E ele estava chorando e ele disse, mas tu não tem papel? Se tu tiver papel, a Sara pode te ajudar. Ela pode fazer os brinquedos. Olha que legal. Então ele vai até a Sara com os papéis e ela começa a dobrar e transformar aqueles papéis em vários bichinhos que ele queria. Né? Já o Segredo da Figueira, a Sara e o Lilo, que daí se transformaram em grandes amigos a partir do primeiro livro. O Lilo foi convidar a Sara para brincar, só que ela não queria brincar aquele dia, porque criança também às vezes fica triste, né? E ela estava triste que o avô dela tinha ido para o hospital, ela não sabia o que era, achava que era uma coisa grave, coisa de criança, sabe que foi para o hospital, mas não sabe a gravidade. E daí ele, mas vamos brincar. Eis que daí eles saem correndo e acabam caindo dentro de uma árvore, de uma figueira. E eles entram num mundo que é tudo de papel. Tudo é de papel, montanhas de papel, o sol é de papel, tudo é de papel. E lá eles conhecem o outro personagem, que é o Dudu. E daí ela fala que quer ir embora, mas não é tua, menina das mágicas, gosta tanto de papel. E ela disse, mas eu quero ir embora, que meu avô está doente. E daí o Dudu apresenta e mostra, então, conta para eles, vocês não conhecem o Tsuru, a lenda do Tsuru, que o Tsuru é o pássaro, que é símbolo do Japão. Do Japão, né? E tem uma lenda que representado, perdão de cortar, representado também nas formações pelo origami, né? Isso, pelo origami, né? E ele não conhece o Tsuru, então é uma dobradura, né? Que é origami, né? E se a gente fizer 1000 desses, o teu avô pode ficar bom. Daí, mas 1000 é muito. E daí, então, eles começaram a dobrar papel e aqueles Tsuru voavam. E daí a mãe escuta a voz da mãe chamando, né? A mãe chamando, daí ela voltou, ai, como é que tá, avô? Ele, foi só uma queda de pressão. Daí eles se olharam, eu acho que já adiantou fazer os Tsuru. Então era essa história. Que legal. E a Menina dos Dedos Mágicos 2 entra um pouco até agora no negócio da tecnologia, né? Que a gente está sempre ligado na tecnologia. Então a Sara acorda num dia, num sábado, e tava aquela chuva, tinha acabado a luz. E daí, o que a criança faz sem luz, sem internet, sem isso e aquilo? E o Dudu aparece na casa dela com uma caixa cheia de papel e dentro dessa caixa tem um livro, né? Que é um livro secreto e eles abrem aquele livro, é um livro de charadas. Então ele começa a fazer a charada para ela, só que ele fala, tu não pode responder de voz, tu tem que responder com uma dobradura. E assim vai. Que legal. Um resuminho. Essa questão, sim, uma sinopse, né? Isso. Essa questão hoje da tecnologia, eu acho que ajuda, na minha opinião, mas também atrapalha bastante, né? E projetos como esse, o Dobrando Histórias, eu acho que vem trazer de volta toda aquela questão do que realmente acontecia quando a gente era criança, né? Hoje meu filho é muito tecnológico, meus filhos são muito tecnológicos também, assim, né? Então o que a gente tenta fazer hoje é diminuir um pouco a questão da tecnologia, mas é difícil hoje a gente aproveitar, a gente conseguir convencer a criança para sair um pouco, largar um pouco o tablet, o celular, o computador, né? E buscar coisas como a gente fazia antes, que era ler um livro, jogar bolinha de gude, né? Brincar com lata de leite ninho, ou fazer outras atividades que eram, eu acredito, bem mais saudáveis, né? Que eu acho que hoje é importante essa visão que a tecnologia nos torne um vilão para as crianças. Não sei se vocês concordam.
Eu acho também que a tecnologia é super importante. Eu tenho meu filho está com 14 anos, ele super, inclusive ele fez a música da Sara usando inteligência artificial, ele que fez a música. Então, só que eu acho que a gente tem que mesclar, né? Eu acho que tudo demais dosar, né? Também não vai chegar a criança nesse mundo que está se tornando e dizer tu não vai utilizar nada. Mas tem que, mesclar, que nem assim, vamos sair, tem que sair com os pais, vamos aonde? Vamos numa biblioteca. Vamos ali assistir uma contação de história, vamos apresentar as coisas, né? Então, apresentar mais esse outro mundo também. Vamos num parque, vamos isso. Coisas que desliguem. Com certeza, com certeza. Era isso exatamente que eu gostaria de dizer. Então, nós temos aqui, pessoal, você que está ligado aqui no Fala Comigo, aqui no nosso podcast, Livraria Vanguarda. Começamos no sábado, tem... sábado, a oportunidade, não pode perder, vai ter que se organizar, exatamente como a Lia falou para mim aqui, disse, eu gostaria muito de estar nessa sessão de autógrafos, nesse momento aí com vocês. Ela disse, tem 3 opções, porque eu disse, eu tenho menos compromisso, você vai poder, não, mas tem tempo. Então é a mesma coisa que eu digo para você que está nos ouvindo e assistindo nesse momento. Livraria Vanguarda, às 18h30, amanhã, no sábado, a Livraria Vanguarda do Partage Shopping. Isso. Correto? No domingo, no Praça Rio Grande Shopping, às 16 horas, na Livraria Albuquerque. Isso. Certo? E na segunda-feira, a Lia e também a Rosaura estarão na Biblioteca Rio Grandense também fazendo o lançamento e a contação. É assim? Isso, esse termo mesmo? Contação de histórias. Então está aí, e a partir desse momento também vocês vão ter vai ter disponível também as outras edições, para quem já quer conhecer o projeto desde o início. É verdade? É isso? É assim que isso. É isso. E ali uma oportunidade de ter o autógrafo das duas, viu? Que legal. Das duas juntas. Principalmente a contação de história da personagem. E a contação de história. Personagem, escritor. É o lançamento do livro, mas vai ter contação de história, né? Minhas crianças, porque é um evento gratuito, né? Não precisa pagar para assistir a contação de história, eu vou vestida de personagem. Então vai ter a contação, depois sim, sessão de autógrafos comigo, com a Rosaura. Que legal, aquele bate-papo descontraído, né? A pessoa tem alguma dúvida, com certeza vai poder trocar uma ideia, porque vocês são muito queridas e muito acessíveis também. E desejo assim, muito sucesso para vocês, vai dar tudo certo, final de semana agora o pessoal já vai conhecer esse trabalho tão importante, né, que é da escrita, que é da leitura infantil, que eu acho que é um momento muito especial no que nós vivemos e que as crianças também precisam disso, né? Depois de pandemia, de enchente no Rio Grande do Sul, tantos problemas, tantas coisas que nos assolam, né? Eu acho que essa é uma grande oportunidade. Vou repetir, Livraria Vanguarda, no Partage Shopping, amanhã, 6h30 da tarde. No domingo, 16 horas, no Praça Rio Grande Shopping, na Livraria Albuquerque. E na segunda-feira, na Biblioteca Rio Grandense, também às 18 horas, lançamento e contação das histórias com esse projeto Dobrando Histórias, A Menina dos Dedos Mágicos. Esse terceiro chama-se... A Menina dos Dedos Mágicos também dos dois. Perfeito. Perdão. Então é isso aí mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Acho que teríamos bastante coisa, a gente poderia continuar, né, falando muitas coisas aí, mas eu sou muito grato por vocês estarem aqui. Tá bem? E sucesso. Tá certo? Esperamos todo mundo lá. Final de semana, não tem desculpa, não é verdade? Tem desculpa. Então tá certo. Obrigado. Grande abraço. Qualquer novidade, façam contato e voltem a falar conosco. Tá certo? Vamos encerrando então aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua participação através das redes sociais. Vamos encerrando o Fala Comigo. Eu também sou um contador de histórias, né? Às vezes, porque eu incentivo também as pessoas aqui, não é verdade, pessoal? Mas o nosso podcast volta na segunda-feira, a partir das 5 da tarde, logo em seguida aí do Estúdio Rock Café. Um grande abraço para você, muito obrigado pela parceria, pela audiência. Estúdio Rock Café volta às 2 da tarde também na segunda-feira. Grande abraço e um ótimo final de semana!